Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem tem a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo de número 50. É um livro difícil de se achar. Se os irmãos quiserem uma dica, está depois da capa. Depois da capa vem o livro de Gênesis. Eu quero tributar a Deus toda a honra e glória por esta oportunidade, agradecendo a confiabilidade do pastor Leonardo, por esta sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E a pastora Luzia falou algo, missionária Luzia falou algo interessante para mim antes de vir, que, meu filho, você é carta aberta. O apóstolo Paulo diz que nós somos carta aberta. E o Espírito, quem tem o Espírito de Deus, testifica. Eu vim com o intuito de adorar, também de conhecer o pastor, presidente desta igreja, que é o pastor Davi, que tanto a missionária, o Rocha, fala muito desta igreja, bem, que é uma bênção, e quero louvar a Deus por esta noite e por esta igreja. Está ali também, eu só, teu nome eu não me lembrei muito. Loiana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Já morei aqui no Rio de Janeiro, em 2010, ali no Rio das Pedras. Passamos um ano e depois a gente sempre fazia um turnê para poder ministrar a palavra de Deus, e fiquei impedido de poder viajar, que em 2022, infelizmente, Deus ele permitiu passar por uma prova aonde continuo sendo paciente renal crônico em estado terminal. Fala que a condição dos meus rins entrou em falência. Ficamos 3 anos e 4 meses na cadeira da hemodiálise, mas aprove o eterno Deus em dizer para mim: você não vai morrer nesta cadeira. Eu ainda tenho promessas. E você vai viajar, vai pregar a minha palavra. Eu não vou poder contar o testemunho, pois é longo, mas dia 9, agora de agosto, pastor Leonardo, eu faço 10 meses de transplantado de rins. Aonde estava em casa, eu recebi a ligação do IMIP, que é um dos hospitais de referência do Pernambuco, de Recife, e o doutor disse: você está na primeira fila de transplante, venha que um rim de Sergipe é compatível ao seu DNA, e você foi contemplado por esta cirurgia e transplante, e eu estou aqui para a honra e glória de Deus. E quando ele disse: olha, eu tenho algumas perguntas, estás gripado? Eu disse: não. Estás tossindo? Eu disse: não. Então você está apto. Porque se eu tivesse tossindo e gripado, eu ia perder a vez. E eu aprendi uma das coisas, que quando Deus quer fazer, acontece. Se não deu certo algumas coisas, é porque não era tempo de Deus. Mas quando é tempo, é hora, Deus abre o caminho e você é contemplado com a sua vitória. Então eu quero agradecer a Deus por... Eu só não vou contar muito, porque às vezes a lágrima desce. É muito difícil o que eu passei, não é para todo mundo, mas eu estou aqui dizendo que Ele é grande. Quem tem a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo
de número 50, que é o último capítulo deste livro, e o versículo de número 22. Quem encontrou, diz amém. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Marquim, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e balsamaram e a puseram no caixão no Egito. Amém? Eu estava ali sentado e o Senhor colocou no meu coração esta palavra no capítulo de número 50. Eu não vou me deter muito na história de José. Já conhecemos muito bem José novo, o mais novo dos filhos de Jacó, e recebeu de Deus promessas, porque aqueles sonhos que José tivera era promessa de Deus. Deus tem algumas formas de fazer promessas. Uma forma verbal, quando Deus se utiliza de profetas, a forma de visão, pois visões são formas também de Deus fazer promessas, e sonhos. Sonhos também é uma forma de Deus fazer promessas. E os sonhos que José tivera, de que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinando para ele, está falando que haverá um tempo de honra, em que Deus colocaria ele para um lugar elevado, que ele governaria dos feixes também no campo, que é um mato enrolado com um cordão no meio, chama feixe. Ele vai dizer: e estávamos a tantos nossos molhos ou feixe no campo, e de repente os vossos feixes se inclinavam ao meu, e o meu estava de pé. A promessa de Deus e os sonhos de Deus de José causou impacto. O impacto porque alguém te vê menor, alguém te vê pequeno, e você sonhar grande incomoda. Incomoda quem está do lado, vira motivo de chacota, vira motivo de deboche, mas aquilo que Deus, ele promete, ele cumpre. E naquela casa também havia situações difíceis na vida de José, pois os seus irmãos não falavam pacificamente, porque também Jacó tinha um aconchego maior com José, pois José era um dos únicos filhos que não trazia fama, que não trazia reclamações para a sua casa. Os outros sempre aprontavam e chegavam gente ali na porta para reclamar com Jacó. É tanto que José, a última vez que Jacó foi ver José, veja lá como estão os teus irmãos e avisa. Pois Jacó não confiava mais nos seus próprios filhos e mandava José olhar. Mas nós sabemos que com tudo isso, por conta dos sonhos, do amor de Jacó para com José, e o que Deus colocou no coração de José, a promessa linda, os irmãos ali projetaram, e todos nós conhecemos, colocou ele numa cisterna, e ali alguém dos seus irmãos disse: vamos matar. Mas Rúben era um pouco chegado com José, disse: não, matar não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender. E ali a gente pega a túnica que Jacó tinha confeccionado, dado a José,
E vamos melar de um sangue de animal e dizer que ele foi tragado e que morreu. Interessante, Rubem, ele era chegado a José, ele tinha um aprisco, mas ele estava na roda e na mesma coja de quem odiava José. Porque tem gente que até gosta de você, mas está dentro de roda de pessoas que querem ver o teu mal. E não basta só gostar, mas ser fiel e sair de rodas que querem matar pessoas. E nós observamos que então tudo ali era, na verdade, um propósito de Deus. E nós sabemos que então José foi vendido a Ismaelita, de Ismaelita desce para o Egito, Ismaelita vai vender para os egípcios, que então foi ali Potifar, que pega aquele moço José. E nós sabemos que quando José entra dentro daquela casa, Deus o abençoa, ele cresce, ele prospera, porque Deus era com José. Não importa o que se fazem, não importam o que se levantam, não importam os projetos malignos, o que Deus projetou, prometeu, vai se cumprir na sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. E nós sabemos que então, eu estou rápido, e nós sabemos que então José, com o tempo, foi levantado por Deus. Deus permitiu que o copeiro e o padeiro sonhassem. José interpreta, o copeiro sai e volta normalmente a servir o vinho a Faraó. E com o tempo, Faraó sonha, o copeiro lembra de José. José foi chamado, interpreta o sonho. E então Faraó lhe dá ali aquele poder executivo de ser governador, de poder passar pelos 7 anos de prosperidade, os 7 anos de fome. E ali depois Jacó manda os seus filhos então comprar trigo, pois sabia que o Egito tinha mantimento. E naquela ocasião, então, José dá-se a conhecer aos seus irmãos e diz: sou eu, José, a quem vocês tramaram, tentaram matar, e eu estou aqui, pois como governador. E eles que falaram que José tinha morrido, agora vai ter que desfazer toda a mentira. Porque eles falaram a Jacó que José tinha morrido. E eles mesmos tiveram que desfazer a mentira. Se preparem que vai ter algumas coisas que alguém que falou vai ter que desmentir, vai ter que voltar atrás. E então, quando Jacó é avisado, ele vai. E a caravana toda de Jacó era de 70 pessoas. Então, Jacó desce para ver José. E então, ali, aquele faraó, com gratidão, dá a José a terra de Gósen, para que então eles pudessem frutificar, crescer, morar. Porque, na verdade, o Egito estava grato pela vida de José, porque se não fosse José, o que seria, né, da administração de José diante dos 7 anos de fome em que aquele período a terra passou. Mas se passando para nós chegarmos aqui no capítulo de número 50, José já velho, percebendo que o tempo está se aproximando para que então ele vá embora. E é aqui que eu quero chegar, aqui no versículo de número 22, José reúne todos da sua família, seus irmãos, seus filhos. E então José traz aqui uma palavra dizendo, olha, no versículo de número 24, e disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e irá tirar vocês, e fará vocês subir desta terra. E aqui eu quero chamar a atenção e começar já a chegar no ponto principal desta mensagem. Observe que José estava como governador, mas ele diz, olha, eu estou como governador do Egito, mas o meu lugar não é aqui, e nem o vosso lugar é aqui. Nós temos uma promessa que Deus prometeu ao meu bisavô,
que passou ao meu avô e ao meu pai, Abraão, Isaque e Jacó, que Deus vai nos tirar desta terra e dará a nós uma terra que mana leite e mel. Observe que a primeira promessa que Deus ele falou sobre a terra que mana leite e mel, ainda Abraão estava vivo. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18, a Bíblia diz que Deus ele fez uma aliança com Abraão, dizendo: olha, eu vou dar a tua semente a terra que eu tenho jurado, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate. Depois o Senhor, ele falou ali para Abraão no capítulo, versículo 12 e 14 do versículo 15, Deus disse: olha, a tua descendência será afligida por 400 anos, mas eu vou tirar com a minha mão forte e darei a eles uma terra que mana leite e mel. Então toda aquela situação que aconteceu no Egito, a escravidão, tudo foi predito por Deus e revelado para Abraão que a sua descendência iria passar. Mas Deus deixou bem claro, é por um tempo essa aflição, é por um tempo essa situação, porque eu libero esta promessa. Eu darei a eles uma terra que mana leite e mel. E se passou-se o tempo foi muito longo, muitos anos. E José, meu pastor, ele chama, te dizendo: olha, eu estou ficando velho, daqui a pouco eu vou partir, mas a promessa está de pé. Deus falou para Abraão, Deus falou para Isaque e ao meu pai Jacó, que vai nos tirar desta terra. Deus vai nos visitar. Então José nos ensina dizendo: olha, o tempo pode passar, mas a promessa, ela permanece. E ele libera dizendo algo interessante quando ele diz aqui no versículo de número 24: eu morro, eu posso ir embora, mas Deus vai visitar vocês. Deus vai tirar vocês daqui. Essa escravidão, esse jugo em que vocês se encontram, tem tempo. Tudo tem um início, meio e fim. Deus vai nos visitar. Agora eu chamo a atenção para vocês aqui, algo interessante. O tempo passa, mas José está confiando na promessa. Se tem uma coisa que nos desanima, é o tempo. Até Abraão desanimou quando Deus disse para ele: vou eu te dar filhos. E no capítulo 15 Deus anima a fé de Abraão, porque esperar dói, esperar entristece. É que o processo e o tempo é a preparação para o cumprimento da promessa. Deus está caprichando, mas observe que José está animando e dizendo: Deus vai visitar, vocês não estão só, vocês não são um povo sem dono. Deus tem promessa e vai tirar vocês desta situação. Eu vou morrer, eu vou embora, mas aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Quem crê que ele cumpre, levanta as mãos e dê glória ao nome do Senhor Jesus. Eu sei que às vezes o tempo é difícil, machuca, e às vezes a gente fica desacreditado. Quando vai ser? Como será? Quando é que vai cumprir a promessa? Mas a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 28: portanto, assim diz o Senhor, não será retardada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 1, 11 e 12, e disse o Senhor: o que é que tu vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas nenhuma das minhas palavras hão de passar. Pega essa profecia, Isaías capítulo 14, versículo 27: se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Sua mão estendida está, quem pois fará
fará voltar atrás. Se Deus falou, está falado. Se assinou, está assinado. Aguarde, porque vai se cumprir a promessa. Será que tem gente que pode levantar as mãos porque é de graça e adorar aquele que tem o poder para cumprir promessas? Diga amém. E disse José, ele anima o povo: olha, eu morro, mas a promessa está de pé. Você consegue, irmãos, imaginar aquela pessoa esperando não sei quantos anos, e você, olha, espera que ele vai cumprir. Então ele reanima aquele povo, e ele tinha certeza. Interessante, irmãos, ele não fala algo com incerteza. Ele diz: certamente Deus vos visitará. Aleluia. Essa situação vai acabar. Deus, ele vai tirar você do quadrado. Deus vai tirar você do jugo. Deus vai te tirar desta situação. Vai chegar. E então, algo interessante que ele fala aqui, que eu queria repassar para a igreja, é no versículo de número 25. E quero chamar a sua atenção quando o versículo diz: e José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo. E ele, mais uma vez, ele falou no versículo 24 que Deus visitará. E 25, ele também diz: Deus vos visitará. Mas eu quero que vocês jurem. O que, José? Quando Deus tirar vocês daqui, levem meus ossos. Levem os meus ossos. E todo mundo teve que jurar. Glória, diga amém. Diga glória. José disse: Deus vai visitar. Deus vai tirar vocês daqui. E transportem meus ossos. Meus ossos não devem ficar aqui. Oh, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Já é outro capítulo de número 13 de Êxodo. Oh, glória. 13, o versículo 19. Quando Faraó, na 10ª praga, ele libera, e então Moisés está dizendo ao povo: vamos embora, vamos atravessar, vamos sair daqui. Mais alguém, quem está escutando diz amém. Diga mais um amém. Mais alguém diz: olha, tem uma coisa, Moisés. O que foi? A gente fez um juramento. Que juramento? Os ossos de José a gente tem que levar. E está aqui, ó, capítulo 13 e o versículo 19. E tomou Moisés o que, irmãos? Os ossos de quem? De José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Então deixa eu te falar uma coisa aqui para você entender. O povo, quando está atravessando ali o Mar Vermelho, eu estou lhe dizendo que os ossos de José estavam no meio. Os ossos de José estavam onde? No meio, porque José disse: certamente Deus vai vir, certamente Deus vai tirar vocês daqui, certamente Deus vai tirar vocês do Egito, levem meus ossos. Então o povo estava atravessando o Mar Vermelho e os ossos de José lá no meio deles, porque José foi boca de Deus dizendo: a profecia vai se cumprir, o que Deus prometeu está de pé. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você, interessante. José disse: levem os meus ossos, não quero os meus ossos aqui no Egito. Irmão, se José não queria os ossos dele no Egito, por que tem gente ainda na igreja pensando em ir para o Egito?
Por que ainda você está cocheando em dois pensamentos e eu vejo José dizendo, olha, pode me arrancar, arranque meus ossos, aqui não fica unha meu, cabelo meu, leve os meus ossos, daqui não, aqui é só passagem, aqui Deus só me exaltou, aqui Deus só me deu a bênção. Interessante, irmão, José poderia, me desculpe a palavra como se diz lá em pernambucano, se abestalhado com as iguarias, com o poder de governador, com o que ele tem, poderia se perder com aquilo, irmãos, porque ele ali tinha mordomia, tinha servos, ele era governador, mas ele não estava ligado no poder da terra, ele não estava ligado nada com o Egito. Ele disse, estou aqui como governador, mas estou de passagem. Você está aqui nesta terra, não é para construir torres, não é para fazer tanta coisa, achar que isso aqui vai levar, que ouro vai levar, que prata vai levar. O teu lugar não é no Egito, o teu lugar é em Nova Jerusalém. Estamos aqui de passagem. Olha para o teu irmão e diga assim, estamos aqui de passagem. Mas tem gente perdendo a conexão e o alvo, o objetivo da terra. Está se perdendo com a luxúria, se perdendo com o ouro, com a prata, com as coisas desta vida. Ei, meu irmão, nós temos uma promessa. E quantos, quando a gente vai entregar o folheto, eu já vi gente dizer assim, eu já ouço falar desde o tempo da minha bisavó, que Jesus vem, e esse Jesus não vai vir. Da mesma forma foi aqui, José disse, olha, Deus prometeu ao meu bisavô, ao meu avô e ao meu pai, que ele vai tirar vocês da terra do Egito. E eu vim falar uma palavra profética para você, que está na Bíblia. Jesus vai voltar e vai tirar a sua igreja desta terra. Aí você diz, mas está demorando a promessa, quando é que ele vai vir? Mas ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Será que nesta noite alguém veio trazer glória para Jesus? Veio trazer aleluia? Porque estamos aqui de passagem. Eu não sei se você queria ouvir esta palavra, mas a palavra é essa, aleluia. Estamos aqui de passagem. Eu vou repetir até você dar glória, eu paro. Estamos aqui de passagem. Eu vou falar de novo. Estamos aqui de passagem. Para de ficar se detendo com o Egito. Pare de se perder com as coisas desta terra. Jesus está voltando. A igreja será arrebatada. Eita Deus. Meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus disse, essa é a palavra, essa é a palavra, essa é a palavra que o Senhor está falando comigo e com você. Muita gente estão desatentos. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja, aleluia, dizendo, aleluia, olha, muitos dormem, mas Jesus virá como ladrão da noite. É uma linguagem figurativa, porque quando o ladrão ele vem, ele não manda o WhatsApp, não manda o e-mail, não fala pelo Facebook, ele vem de surpresa, de supetão. Jesus vai vir assim. Até Jesus disse assim, olha, assim como nos dias de Noé, comiam e bebiam e dava-se casamento, ele virá. E nós estamos vendo muita gente cocheando em dois pensamentos, e vendo muita gente estão se perdendo com as coisas desta terra, aleluia, só porque subiu alguma coisa, ou porque ganhou mais um dinheiro, foi promovido lá na empresa, ou porque já tem algo maior, grande, e está se perdendo com as coisas. José, como governador, ele disse, eu estou ligado que eu estou aqui só de passagem, eu estou ligado que eu estou aqui só de passagem, porque nós não vamos ficar no Egito, a gente vai sair daqui deste lugar, e vamos para uma terra que mana leite e mel. E a mensagem é essa. Fica crente que ele vai voltar. Fica ligado que ele está voltando.
Oh, meu Deus. E eu estava ali sentado, sabe, aqui cultuando, e o Senhor disse assim: fale para quem está pensando em retroceder, em parar. Se José não queria os ossos, por que que você quer ir para o Egito? Por que que você quer ir para lá? Aleluia. Por que que você quer desistir? O teu lugar não é no Egito, o nosso lugar não é no Egito. Deus te chamou para estar aqui, Deus te chamou para estar caminhando para Nova Jerusalém. Aqui é transitório. Você que ainda não aceitou Jesus, eu te faço hoje o convite: sai do Egito e pega o teu passaporte para entrar em Jerusalém, para teu nome estar escrito no livro da vida, para quando o livro abrir e chamar teu nome, você esteja em prontidão, pronto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, pois entreguei a minha vida como Jesus, o Salvador da minha alma. E nesta noite Ele diz para mim, para você: fica na posição, porque já estou voltando. Oh, Deus, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, aleluia, estou voltando e vou buscar a minha igreja. Interessante, irmãos, algo que precisa repetidamente a gente está sempre encorajando um ao outro. O apóstolo Paulo fala, né? Exorte uns aos outros, de que ele está voltando, que possamos vigiar, que possamos estar na posição, que a gente possa evitar se embaraçar com as coisas desta vida, porque um bom soldado que se alista, que se limita, não se embaraça com as coisas desta vida, como ele diz em Timóteo capítulo 1, mas ele se alista para agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas a gente vê que ainda há muitas pessoas despercebidas. E Deus nos chama a essa palavra hoje tão simples e dizendo: olha, o teu lugar não é no Egito. Não olha para trás. Se você estava cocheando em dois pensamentos, hoje você vai colocar o teu pensamento na rocha, que é Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Meu pastor, para finalizar, quando eu estava ali no hospital e veio o médico e disse: olha, seus rins estão paralisados. Eu chorei muito. Eu disse: Senhor, desde a minha mocidade eu te sirvo, desde os meus 12 anos eu prego a tua palavra, graças a Deus nunca me desviei, não que isso seja fácil, né? Mas a gente que tem compromisso, quando a gente, aleluia, está firmado na rocha, pode vir situações adversas, mas a gente está de pé. E ali, o Senhor falou algo no meu coração, naquele hospital, naquele corredor. Otávio de Freitas, que fica no Curado do Recife, um bairro chamado Curado. E ali o Senhor falou assim para mim: muitos estão orando para eu te curar, mas eu não vou te curar. E o que é que tu vai fazer? O Senhor falou isso. E eu ali comecei a chorar e disse: uma coisa que eu não vou fazer é sair da tua presença. Então, para quem acha, né, não vai dar para ver, mas está aqui a fístula, viu, pastor? Está aqui a fístula que eu fiz, que foram 3 anos e 4 meses, e muitos diziam: ele vai agora parar, ele agora vai desistir, jamais ele prega. Irmãos, desde quando eu saí de lá e comecei a fazer hemodiálise 3 vezes na semana, 4 horas no relógio, aquela máquina filtrando o meu sangue, tirando o líquido em excesso, porque a gente não urina mais depois que para os rins, e ali muita gente dizia: ele vai parar, ele vai desistir. Gente que dizia: ele vai morrer, mas eu continuei pregando, e Deus disse: olha, eu te coloquei, mas eu vou tirar. Deus colocou o seu povo ali no Egito para um propósito, permitiu, porque Deus disse: olha, o povo será afligido, mas eu vou arrancar. Deus é aquele que põe na prova, também Ele é Deus que tira da prova. Uma coisa é certa: o que é que você tem aprendido? Qual é a finalidade que você precisa aprender? Qual é a finalidade de Deus que me colocou no meio desta prova? Eu continuei pregando, louvando para lá e para cá, e alguém dizia: rapaz, como é que pode? Eu vejo que a sua aparência não mudou. Mas era Deus cuidando de mim, dizendo: olha, eu ainda tenho algo profundo na tua vida, ainda você vai fazer a minha vontade, eu vou conservar a tua
aparência, mas continue dando glória. E eu lá, irmãos, muitas vezes, algumas técnicas de enfermagem, dizia assim: pastor, o senhor pode fazer uma oração? E eu lá com as 2 agulhas, o sangue passando pela máquina, e eu com a mão dizia: Jesus, veja, Senhor, a vida desta mulher de Vitória. E uma pessoa disse: mas como é que pode você sendo, orando por alguém para Deus curar, para Deus fazer, e você ainda é enfermo? Eu disse: olha, ainda que Deus não faça em mim, mas Deus me usa para fazer em alguém. Aleluia, porque crente às vezes é isso. Você às vezes mesmo ferido, mas está aqui dizendo: Deus cura, Deus Deus pode, Deus faz. Ele é para que varacanara sereplemenaia. Aleluia. Ser crente é isso, irmão. Ser crente é passar pela prova, é passar pela luta, porque tem gente que, se foi picado por uma coisa, já quer chutar o pau pela barraca. Se o irmão olhou com cara feia, já quer desistir do ministério, já quer parar a caminhada. Irmão, Deus às vezes não prova, pega o ouro é provado no fogo, mas aquele que está raizado, que tem raiz, permanece. Tem gente dizendo: ela para, ele desiste, ela não aguenta, mas você está firmado na rocha, você não para, você não desiste, pelo contrário, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se prepare, porque Deus vai te honrar. E hoje eu glorifico a Deus por ter permanecido vivo e constante na presença do Senhor. Eu sei que depois o pastor irá fazer o convite. Não endureça o teu coração. Você que está no Egito, sai. José disse: meus ossos, eu não quero no Egito. Nesta noite alguém quer fazer uma decisão para Cristo. Você que quer fazer uma decisão, você sair do Egito e se candidatar para Nova Jerusalém. Tem alguém hoje que queira aceitar a Jesus como seu suficiente Salvador da tua vida? Porque você precisa do Salvador. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade precisa de um Salvador e só tem ele, Jesus. Que na cruz do Calvário, o seu sacrifício na cruz, foi justamente que por meio da fé e graça, para que você venha a ser justificado e ser salvo da ira vindoura. Então confessa hoje que ele é Salvador da tua vida. Sai da tua cadeira e vem aqui. Você que quer aceitar Jesus, a gente vai fazer uma oração. Os obreiros, as obreiras vão estar do seu lado e a gente vai orar pela tua vida. Será que tem alguém jovem, criança, adulto, que queira hoje aceitar Jesus? Se não tem, que Deus te dê outra oportunidade. Agora a igreja diz assim comigo: eu estou de passagem. O Egito não é o meu lugar. O meu lugar é na mansão celestial em Jerusalém. Só quem crê nisso, levante a mão e dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem gente para vir aceitar a Cristo. Tem gente. Mas eu também não vou para constranger ninguém, nem vou ficar. Já foi feito o apelo, mas tem gente para vir. É que às vezes, Daniel, a pessoa pensa: eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que fazer isso, vou ter. Aí perde uma grande oportunidade. Pois está bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as ofertas. Você que vai dizimar, tá bom? Eu quero... Porque às vezes eu fico com receio, eu quero chamar alguém para cantar, mas fica todo mundo com o olhão assim, ó, com medo. Aí eu fico, vou sugar a minha esposa. Cadê a Renata? Foi arrebatada, gente? Eu fiquei... Meu Deus, já tá vindo, deve ter ido ao banheiro. Cadê os músicos? Então, vamos cantar. Vocês querem que eu cante? Tá vendo como é que é as coisas? Depois eu me entristeço, paro de vir,
querer visitar, mandar recado no WhatsApp, perguntar a Renata como é que o pastor tá. Tá vendo, pastor? Mas eu vou cantar mesmo assim. Glória a Deus. Os músicos vão estar louvando ao Senhor com um louvor congregacional, e você, com certeza, é um louvor que eles vão tocar que você saiba. Você já vai cantando aí, a gente vai adorando junto, tá bom? Quando eles começarem a tocar, já vai tocando aí. Você já pode vir à frente, então, ofertar, entregar o seu dízimo, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Pode vir ofertar. Isso, cante! Tá ali a chave Pix, você que vai fazer pelo Pix, tem um QR Code que está aqui na máquina, com o nosso irmão Lauro. Quem for fazer pelo Pix, mande ali, ó, para aquele telefone da tesouraria, o comprovante, é para o controle. Por favor, te peço. Se for feito pelo Pix, mande o comprovante pelo número de telefone que está ali, para o controle da secretaria, amém? O dízimo e também a oferta pelo Pix. Isso, cante! Cante, isso, vai! Pra te servir! Isso! Glória a Jesus! Ainda pode glorificar a Deus nessa noite? Oh, aleluia, aleluia. Que Deus continue abençoando ao pastor Otto, sendo essa instrumentalidade na mão de Deus. Que Deus continue lhe sustentando, fortalecendo a sua vida, lhe dando estrutura, lhe dando a direção, te guardando na sua saúde. Eu também passo umas lutas. Eu acredito que muita gente também que está aqui, quem não tem luta, mas eu vou falar de mim na área da saúde também. Vou falar, tu vai se espantar com essa carcassinha, esses ossinhos aqui, essa canelinha fina. Até o médico se espanta. Rapaz, eu tenho 9 hérnias de disco, cara. E artrose nos ossos. 46 anos. Aí tu me fala como é que eu arrumei isso, não sei. Tem dias que eu dor, pastor. Tem dia que eu tô aqui cheio de dor, mas eu não... Tem dia que a igreja nem percebe. Mas já vem debaixo de remédio, enfim, é muita dor, né? Mas é aquilo que o Senhor pregou aqui. Às vezes ser crente é isso. Você está sangrando, mas está orando por cura, está falando de cura, de promessa, né? E é isso aí. E glória a Deus por isso. E eu sempre falo, né? Já falei aqui, enquanto Deus me der força, estrutura para estar de pé, porque Ele é o dono da minha vida, eu vou cair para dentro. A gente vai fazendo a obra e o nome dele sendo glorificado. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, a nossa irmã Amanda e o nosso irmão Eduardo quer fazer uns agradecimentos. Por favor, vem aqui. Já pode ir botando aqui, Dudu, por favor, já no telão, para eles acabarem. Ela acabar de falar e a gente já entra nos anúncios, tá bom? A paz do Senhor, gente.
Eu queria, na verdade, convidar a equipe que trabalhou ontem nos bastidores do nosso encontro. Gente, se eu falar nome, eu tenho medo de esquecer. Então, venham todos em nome de Jesus. Alguém chame a Geralda que está na salinha. A Geralda foi a... Tá vindo? Midian, cadê a Midian? Vem em nome do Senhor Jesus. Vem, gente. Em nome do Senhor Jesus. A Sara não está aí, né? Marlene, o que está fazendo aí? Gente, essa é a equipe de ontem. Dudu também estava, Gabriel também estava. Eles estão lá atrás, são tímidos, mas venham, gente, em nome de Jesus. Essa equipe aí é a equipe do Encontro de Casais. Nosso primeiro encontro ontem foi uma bênção. E eles trabalharam ontem com amor. Ninguém recebeu absolutamente nada. Foi exatamente por amor a Cristo. Renata, o que você está fazendo aí? Luzia, o que vocês estão fazendo aí? Rocha, o que você está fazendo aí? Vocês ontem eram recepcionistas. Venha, Rocha, em nome de Jesus. A Rose não tá. Não. Todos, gente, aqui, acho que todos. Só está faltando a Geralda, que foi a nossa chefe, né? Que dominou a cozinha ali, foi uma bênção. A Rose não veio, né? Mas acho que estão aqui. Nós queremos... A Vivi também não veio. Nós queremos agradecer a vocês. Pastor Leonardo e a... Cadê ela? Ah, tá aqui. Vocês foram bênção, né? Foi a nossa primeira experiência, né? Assim. E vocês abraçaram essa causa. Então, publicamente, nós queremos honrar vocês. Não temos muito, gostaria muito de ter muitas coisas para dar para vocês, mas o Senhor conhece o coração de vocês, conhece o nosso coração. Então, eu preparei um mimosinho, eu e meu esposo hoje, na correria do nosso trabalho, mas é só para dizer, não é pagamento, porque só o Senhor pode recompensar vocês, mas é para honrar vocês, porque vocês... Gente, esses adolescentes... Vocês não têm noção do que são esses meninos. Se ofereceram para trabalhar. Era um sábado à noite. Juan, ele poderia estar com a namorada, passeando. Juan estava aqui servindo. Então, a honra que seja dada ao Senhor pela vida deles, mas eles foram bênção. Então, é algo bem simplório, mas é de coração, tá bom? E que vocês continuem com esse coração voluntário, um coração que ama a obra do Senhor, porque eu falei com a Renata, eu amei trabalhar ao lado de vocês, porque vocês amam, como eu e meu esposo também ama servir, vocês também serviram, e que o Senhor permaneça o coração de vocês exatamente desse jeito. E o pastor Leonardo possa orar por nós, amém? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria também de agradecer as pessoas que ajudaram a gente a arrumar a igreja, né? Tanto de retirar os bancos, são pesados demais, colocar lá atrás, e depois nos ajudar também a voltar com tudo, que é muito trabalhoso. Agradeço a todos, tá? Muito obrigado mesmo. Aplaude Jesus pela vida dessa equipe. São bênçãos. Eu quero liberar uma palavra profética agora, que as solteiras nos próximos estarão casadas. Gente, vocês não vêm junto comigo, não? Tem solteira aí querendo, a não ser que tem gente que não quer casar. Isso aí eu entendo. Mas quem quer casar aí, que tá solteiro, homem ou mulher, dá um glória aí. Isso, glória a Deus, vai ter mais aí. As solteironas aí, eu profetizei pra ela, não foi? Tava ali tudo murchinha, ela falei, vão comer nos pós, vocês vão estar com o maridão aí, receba! Aí a Heloísa falou, tamo posse! Heloísa, glória a Deus. Vamos orar, ficar de pé para nós estarmos orando por essa equipe, por essa galera que é verdade, esses jovens também são bênção demais. Deus continue abençoando vocês. Glória a Jesus. Tenda suas mãos para cá, nós estaremos orando por eles em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar cada um aqui, Senhor. E que o Senhor venha liberar sobre eles, ó Deus, uma bênção especial. Porque o Senhor conhece a vida e o coração de cada um que se colocou voluntário, com amor, com dedicação. Ó Pai, sem esperar nada em troca. Eu tenho certeza disso. Foi por amor.
E eu sei que eles também têm gratidão no coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito e é na vida deles e na vida delas. Com isso eu peço que o Senhor venha continuar guardando, continuar livrando de todo mal, dando estrutura, dando direção que eles precisam e necessitam. Ó Pai, ampliando a tenda de cada um deles, prosperando o trabalho, prosperando aquilo que o Senhor confiou na mão de cada um que aqui está, e que isso se amplie também para casa, para o lar deles, que através da vida deles, Senhor, oh glória, o teu nome também seja glorificado dentro do lar, no meio da parentela, continue sustentando, ó Pai, que outros encontros virão, que o Senhor continue nos dando a direção, nos ajudando naquilo que precisa ser feito, para que nós possamos continuar sendo instrumento na tua mão, para a vida de cada família, de cada casal que adentrar nesta casa e possam ser impactados pela tua presença, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda Jesus nessa noite. Como foi o primeiro, né? A gente depois, né, pastor, vai ajustando algumas coisas. Eu vou falar aqui, ó. O pastor Márcio, eu já vi ele pregando diversas vezes. O pastor Márcio, ele não só prega para família, para casais, ele prega também, normal, culto, congresso, jovens, irmãs, irmãos. Ele, como eu até brinquei, é verdade, se botar ele para pregar para criança, ele tem palavra para pregar, é um camarada. E ele trouxe uma palavra ontem para nós casais aqui, que nos confrontou muito. Não foi ou não foi? Pelo amor de Deus, cada coisa que ele falava ali, eu ficava, Jesus, eu preciso acertar isso, hein? Jesus, eu preciso. Então, é muito bom. É muito bom quando a palavra nos confronta e, claro, nós precisamos também reconhecer que precisamos melhorar. Isso é para um melhor casamento, né? E, enfim, então, o melhor investimento, né, que a gente possa fazer. E fizemos ontem. No nosso casamento, na nossa família. E eu creio que muitos virão e eu creio que vai expandir, vai crescer. E um dia nós teremos condições, porque o Deus que nos chamou, Ele é poderoso para nos dar essa condição. Nós vamos passar um final de semana num resort, sei lá. Parece loucura falar isso. Vocês não creem que Deus faz, não? Ah, irmão, eu falo isso de boca cheia, porque eu sou prova viva, né, daquilo que Deus, né, pastor Sebastião, testemunha também aqui, daquilo que Deus faz, irmãos. Aqui, ó, vou terminar, fica de pé para a gente orar. Tá vendo isso aqui? Ó, quem já viu meu carro aí? Eu ganhei a chave assim, ó, na mão. Toma, Deus mandou te dar. Sem ter condições, sem ter R$1, pastor. Você pode me botar de cabeça para baixo e sair uma moeda. Aqui, eu tenho carro. O nosso Deus é dono de tudo, do ouro e da prata. Deus pegar alguém aí, um dono, alguém, ou usar, ou abençoar, ó, pode fazer esse evento aí. Você já pensou? No meu resort, no meu sítio, está liberado para vocês. Final de semana com quarto, suíte. Meu Deus do céu, com comida. Ah, gente, o nosso Deus ainda é o mesmo, viu? Fale. É rapidinho, não vou tomar tempo de vocês. 2010 eu estava indo para Santa Maria. Eu tinha um Fusquinha, né? 75, o Rocha tinha reformado ele já 2 vezes, o bichinho, o ferrugem vinha, ele desmontando. E a gente estava indo, o pastor ia pregar lá em Santa Maria, e no meio do caminho o pedal da embreagem quebrou e deitou todo para trás, e para eu andar, e tinha que arrastar o pé no chão adivinhando, e o mundo correndo, eu não podia parar. E eu sei que na volta, da gente indo, e o Otto falava assim: ô missionário, a senhora acha que eu tô doida? Eu tô vendo esse carro prata. Ele era amarelo, bem begezinho. Aí eu falei assim: amém, meu filho, amém. Aí ele: meu Deus, tu crê que Deus está dizendo que é um Space Fox? E ele é 0. Aí eu falei: amém, meu filho, amém. Eu sei que a gente foi, na volta o carro morreu no Rio das Pedras. O Luiz era pequenininho. Nós encostei lá na borda da rua e peguei uma van e fui para casa. Irmãos, de 15 a 20 dias, o patrão do Rocha, lá na casa só tem carro blindado.
Então compraram um Space Fox, 0 no plástico, foi o Rocha que comprou, aquele que compra o carro dos patrões. E aí ninguém queria andar no carro que era comum, simples. Todo mundo estava deixando o carro para fazer compra no mercado. E aí, do nada, o patrão virou pro Rocha e falou assim, Rochinha, você não quer ficar com esse carro? Me ajuda a livrar desse problema aí, porque ninguém quer andar nesse carro. E o Rocha falou, o senhor tá doido? Na época o Space Fox estava 35 mil. O senhor tá doido? Não tem dinheiro, não. Fala o seguinte, liga no escritório e fala pra Linda que você vai pagar lá do jeito que você quiser, tá? O carro é seu. Tá entendendo? E o Rocha pagou só 25 mil, que quando chegou no meio pro fim, ele falou assim, Rochinha, deixa isso pra lá, o carro já tá pago. Aplauda Jesus, gente. Deus faz, viu? E era um Fox prata, viu? Deus faz. Deus faz. Eu ganhei lá na sede desse carro, né? Quando dirigia lá a consagração, me deu. Aí, a mesma hora, eu peguei a chave do Siena que eu tinha e dei pro outro irmão que estava lá também. Eu falei, já que eu tô sendo abençoado, então toma também. Então, Deus faz, irmãos. Então, viu? Eu tô crendo, viu? Deus tem muitas promessas para esse ministério, para essa igreja. Tá? Então, pega isso aí, porque você faz parte também dessa promessa. Só a palavra que foi falada aqui, Deus promete, Ele cumpre. Amém? Coloca a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua bondade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Senhor, nos leve em paz, debaixo das Tuas poderosas mãos, nos livrando de todo mal. Aqueles que vão pegar os seus veículos, Senhor, estende a Tua mão. Aqueles que vão andando a pé, ou pegar qualquer tipo de condução, leva debaixo da Tua segurança. Que tenhamos uma noite abençoada na Tua presença e uma semana de vitória para a glória do Teu nome. Antes de pretar a benção, cadê não haverá lanche? Cadê o outro anúncio que estava aqui, por favor, rapidinho? Está dentro do horário que a gente termina às 8h30. Os aniversariantes, né, da semana. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dos aniversariantes. Pastor Elias, né? Mandamos mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais anúncio aí? Não tem? É o Marcelo que tu falou, né? Congrega aqui, né? O diácono Marcelo se acidentou de moto, mas está em casa, fora de perigo, já vai para casa, já está em casa, tá? Lembre dele, ore por ele, tá bom? E louvamos a Deus pela vida dele, porque Deus não permitiu o pior acontecer, né? Que Deus sustente ele, que Deus providencie o que ele precisa e dê a ele uma recuperação abençoada debaixo da mão de Deus. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e anseiam pela volta de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam juntos, amém. Deus abençoe, uma noite abençoada, em nome de Jesus.